Noite. Agora sim. Tudo bem, meus queridos? Olha, eu sempre, quando chega aos domingos, eu tenho saudade de vocês, viu? E quando eu estava preparando a palavra, eu estava me recordando como que era a dinâmica da nossa vida como igreja antes da pandemia. Me ajuda aqui, não sei, eu acho que eu não coloquei certo aqui. E eu estava me lembrando como que era, né? Antes da pandemia, a gente tinha cantina após o culto, íamos fazer um lanche, ficávamos batendo um papo, não era bom? Depois do culto, aqui mesmo do templo, ficávamos conversando. Aí depois, vamos descer, vamos para a cantina. E eu comecei a lembrar como isso faz falta. Como isso faz falta. Dentro desse tema que nós estamos abordando, a semana passada, o pastor Rodolfo falou sobre a importância de desenvolvermos o nosso olhar na ótica da cruz, né? Na ótica de Jesus. Por quê? Isso é fundamental para que nós possamos compreender tudo mais, para que possamos servir a Deus e as pessoas. Como diz o tema, e é real, servir a Deus é servir as pessoas. Não existe, não tenha uma informação ou um pensamento equivocado. Eu sirvo a Deus e ponto final. E achando que o que você faz para Deus não tem a ver com pessoas. Não, isso é um grande e tremendo equívoco. Agora, por que é fundamental eu olhar no ponto de vista da cruz de Cristo? Porque quando eu olho para mim, e eu penso, ai, que bênção, eu fui alvo da misericórdia de Deus, e Ele me alcançou, e Ele morreu na cruz por mim. Se eu fui alvo da misericórdia de Deus, o outro também foi. A outra pessoa também foi. Então, quando eu trago isso à minha mente, isso me ajuda a ter um coração quebrantado e olhar para as pessoas e servi-las, porque eu sei que fazendo isso, eu agradarei o coração do Pai. E hoje, eu quero conversar com você sobre pessoas são o foco de Jesus. Esse é o tema da minha mensagem. Pessoas são o foco de Jesus. Quando você lê os evangelhos, tudo que Jesus fez estava envolvido pessoas. E esse texto que eu quero compartilhar, e eu quero que os nossos queridos abram o texto em João, capítulo 21, e nós vamos voltar àquela cena maravilhosa, quando Jesus, depois de ressurreto, vai encontrar os discípulos novamente, onde eles sempre se encontravam, na praia, depois das pescarias. Jesus repete a cena que ele já vivia com eles, tinha vivido com eles muitas vezes. Então, no capítulo 21, nós vamos por parte, do verso 4 ao 6, mas antes eu quero dar o panorama, né? Então, Jesus havia ressuscitado, já tinha encontrado com os discípulos, lembra? Até mesmo quando Tomé duvidou, e ele falou, coloque a mão aqui do meu lado, e aí Jesus senta com eles, come com eles, depois então Jesus vai. E aqui ele apareceu pela terceira vez aos discípulos, na praia de Tiberíades.
Pedro e os outros tinham ido pescar, eles estavam ali e falaram assim, vou pescar, e eles foram com ele. Ao amanhecer, guarda essa palavra, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Eles responderam: não. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Lancem a rede, guarde também essa palavra. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. João reconheceu que era Jesus. E ele falou para eles ali. E Pedro, do jeito que ele era afoito, ele vestiu a capa, desceu do barco e foi correndo para encontrar Jesus na praia. Enquanto os outros arrastavam a rede, que mal podiam, de tanto peixe que tinha. Então, quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Verso 9. Quem tinha providenciado um braseiro? Quem tinha providenciado um pão e um peixe? Jesus. E aí então Jesus disse: para trazerem mais peixes do que eles pegaram. E então lhe Jesus serviu o pão e o peixe. Olha que coisa interessante. Os discípulos tinham ido pescar, pescaram a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. Então imaginem, quando eles já estavam voltando, cansados, frustrados, não pegamos nada, não vamos vender nada, porque não teremos o que vender. Mas amanheceu. Ao amanhecer, Jesus estava ali. Jesus não abandonou os discípulos. Ele estava ali na praia. E ainda perguntou. Claro que Jesus sabia que eles não tinham nada. Mas ele perguntou mesmo assim: vocês têm peixes aí? Não, mestre, não temos nada. Aí Jesus disse: lancem a rede ao lago. E qual foi o resultado? A rede se encheu. E mal eles podiam arrastar a rede. E aí Jesus então tem aquela comunhão ali com ele. Ele já tinha preparado o braseiro. Além do pão que ele já tinha trazido, do peixe, eles trouxeram mais peixes do que eles pescaram. E ali ele pôde estar em comunhão com eles. Indo adiante, do verso 15 ao 17, aquele momento ultra especial, quando Jesus fala com Pedro. Depois que eles comeram, então ele fala: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros. Disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide de minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E ele então disse: então, alimenta minhas ovelhas. Eu não vou entrar em detalhes nesse texto aqui, mas o que eu quero ressaltar com vocês? Nós sabíamos que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, quando ele foi preso.
Os outros discípulos o abandonaram no momento da cruz. Nenhum discípulo ficou com Jesus. Claro que eles ficaram arrasados pela atitude que eles tiveram. Claro que Pedro ficou arrasado por ter negado Jesus. O texto fala que ele chorou amargamente. Mas agora, nesse encontro, ali na praia, como de costume, Jesus vem restaurar a comunhão com todos. E a Pedro confia o ministério de apacentar as suas ovelhas. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite? Como nós precisamos aprender com Jesus a olhar as pessoas na ótica dele. Como ele vê. O que nós vamos aprender nesse texto? Olhando para esses homens, como Jesus olhou. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. E é interessante quem fez do que fez, é claro que a gente vê isso em outros textos, mas quem fez essa declaração foi Jó. Vocês sabem a história de Jó, o que este homem passou. E já lá no final do livro, ele fala: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Então, Jesus não se enganou quando ele escolheu os 12 discípulos para treiná-los, para prepará-los para a missão. Não tinha plano B. Jesus não precisa disso, não precisava disso. Era aquele único plano. Porque ele não se enganava. E mesmo porque a palavra, o Evangelho nos fala que Jesus passou a noite orando para escolher 12. Então, quando ele escolheu, ele sabia muito bem quem ele estava escolhendo. Jesus, então, voltou para os discípulos porque ele sabia o que havia lhes ensinado. Eu sei o que eu ensinei para eles. Foi a palavra do reino, foi a palavra do meu Pai, a palavra viva, a palavra que não volta vazia. Tudo bem que Pedro me enganou, os outros me abandonaram também, mas eu sei que palavra que eu dei para eles, como eu os alimentei com as palavras do reino. Jesus sabia que eles não eram perfeitos. Ele não escolheu os mais prováveis, ou os provados aos olhos humanos. Não. E aí, isso me chama a atenção, porque a nossa tendência sempre é olhar de uma forma circunstancial e olhar para as falhas das pessoas. Vamos pensar na pandemia? Quantos abandonaram? Quantos desistiram no meio do caminho? Ou quantos não se animaram mais, porque as circunstâncias da pandemia falaram muito mais alto do que as palavras do reino? Porque o foco não está ajustado com o olhar de Deus. A quem eu sirvo? Por que eu faço o que faço? Por que muitos se sentiram sozinhos no ministério? E aí o interessante é que nós, com os nossos olhos humanos, a gente fica chateado.
a gente se sente decepcionado, e a gente se vê sem saída. E agora? Com quem que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou servir? Como que eu vou fazer a obra? A quem eu vou procurar? E Jesus nos ensina: vai procurar quem nos deixou, vai procurar quem desistiu. Tá bom que ele falhou, ela falhou, mas Jesus também morreu por ela. Ela também é o alvo da misericórdia de Deus, como você é. Então Jesus, eu tenho que aprender com Ele, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Onde quer que Ele coloque você, onde quer que Ele me coloque, Ele vai cumprir os seus propósitos. Enquanto Ele cumpre os seus propósitos, Ele forja em mim o propósito que Ele tem pessoalmente para mim. Se a igreja toda tivesse ido embora e nós tivéssemos que fechar as portas, ainda assim, eu falo para vocês, eu não desistiria. Eu iria andar pelas ruas do centro de Nova Friburgo. Eu ia, claro, procurar cada um de vocês em suas casas, mas eu iria também andar pelas ruas de Friburgo, em busca das pessoas. É isso que Jesus me ensina. É isso que Jesus me ensina. A segunda coisa que eu vejo que nós podemos aprender nesse texto: recomece, não desista. Recomece. Jesus disse, lembra, no texto que nós lemos, eles tentaram pescar a noite toda, e não tinham nada, eles iam voltar para casa com suas redes vazias. Mas ao amanhecer, quem estava na praia? Jesus. Ao amanhecer, chega o outro dia vem com esperança, o outro dia vem com fé, o outro dia vem com uma nova oportunidade, porque Jesus não abandona. Vocês acham que Jesus não sabia que eles não tinham pescado nada a noite toda? Claro que Jesus sabia. Jesus sabia que eles estavam precisando, e Ele foi até eles. Ele foi até eles. Então recomece, não desista. Jesus disse: lancem a rede. Lembra que Pedro fala: Senhor, mas nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Então nós devemos imitar Jesus. Ele proverá, não haverá falta. Porque o fim de todas as coisas para Jesus são pessoas. Tudo que Jesus faz tem a ver com pessoas. Ali, naquele encontro com os discípulos, Ele estava dizendo que Ele não desistiu deles. Ele estava dizendo que Ele era a provisão. Ele estava dizendo que eu sei o que vocês precisam, eu estou aqui para prover, não haverá falta. Ele estava querendo ensinar para eles também: além de vocês, tem mais pessoas para serem alcançadas e restauradas. O foco de Jesus são
pessoas. Pessoas. Então vá atrás daqueles que desistiram. Por que nós temos orado diariamente por aqueles que ficaram pelo caminho, que desistiram? E nas nossas orações nós mencionamos os seus nomes. Volte fulano de tal, volte fulano de tal. Nós lançamos a palavra, volte, volte, volte. Estamos orando, porque nós não desistimos, porque nós queremos imitar a Jesus. Então nós devemos ir atrás. Quem você serviu que não está aqui? Com quem você serviu que também não está aqui? Vá atrás, vá atrás, dá outra chance, dá outra oportunidade. Fala, eu estou aqui, eu quero que você venha servir comigo de novo. Você pode voltar a servir, você pode cantar comigo de novo, você pode estar na recepção comigo de novo. Você pode, porque Jesus, Ele sabe do que você precisa, e Ele quer restaurar o que ficou riscado, o que ficou manchado, o que se quebrou. Ele quer restaurar a comunhão quebrada. Ele quer restaurar a visão que está embaçada. Ele quer restaurar a alegria de servir e de conviver entre os irmãos. Ele quer restaurar. A quarta coisa que que eu posso aprender aqui nesse texto é: Jesus os quer de volta para se envolverem com pessoas. Jesus, ele tem uma visão total. Total. Nós muitas vezes temos uma visão aqui e agora, ou até ali naquela parede. Mas Jesus não. Quando Ele olha para mim, Ele olha sim para mim também de forma pessoal. Mas através de mim, Ele está vendo outras pessoas. Para que, através de mim, Ele toque outras pessoas. Para que, através de mim, Ele alcance outras pessoas. Porque o foco de Jesus são pessoas. Porque a missão que Ele deu para os discípulos e para nós é pessoas que alcancem pessoas e enviem pessoas para alcançar pessoas. Vamos repetir juntos? A nossa missão é pessoas que alcançam pessoas para enviar pessoas para alcançar pessoas, até que Jesus volte. Então, para que isso aconteça, então a gente precisa desenvolver a dinâmica de servir uns aos outros. Porque quando eu aprendo a servir como Jesus, a olhar como Jesus olha as pessoas, e a servir, gente, Jesus veio e serviu depois de ressurreto. Ele encontrou com eles na praia e os serviu de novo. Ele proveu o que precisava para comer. Ele preparou o braseiro, e o texto é claro, e ele os serviu. Novamente, o Senhor dos Senhores, servindo os seus discípulos. Quando você chega nas cartas de Paulo, meu Deus, quantos versículos tem em suas cartas, e ele fala
praticamente as mesmas coisas em palavras diferentes. Se eu não me engano, no Novo Testamento, o termo uns aos outros tem cerca de 60 vezes. Você já pensou? Olha a importância disso. E eu quero mencionar 2 textos do apóstolo Paulo que diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se. Sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. E mais, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Quando a gente vai aprendendo com Jesus, quando a gente vai se enchendo do amor de Jesus, nós vamos compreendendo isto. E quando alguém nos pede ajuda, a gente dá um jeito de ajudar. A gente não vai dizer não. Claro, tem situações que às vezes você não tem condição de ajudar. Mas quantas vezes eu não pude ajudar, mas eu fiquei pensando, deixa eu ver aqui quem pode te ajudar. E como é gostoso, como é prazeroso. De repente você aponta um caminho para a pessoa, ou apresenta um outro alguém que pode suprir aquele pedido daquela pessoa. O servir uns aos outros nos traz plena satisfação. Sabe por quê? Porque é essa a missão do Senhor. E a missão de servir uns aos outros não se restringe apenas à igreja, à comunidade cristã. Mas o servir uns aos outros é em qualquer lugar onde eu me encontrar. Eu me lembro uma vez, quando a gente morava ainda ali no Recreio, lá no Recreio, tinha o nosso condomínio. Aí a gente atravessava uma avenida bem larga, e lá do outro lado da avenida tinha o supermercado. E às vezes, tanto eu como outros moradores ali do condomínio, iam para o supermercado quando ia comprar uma coisinha ou outra, para não vir com as mãos cheias de sacola e pesada, porque era uma boa caminhadazinha. E eu não lembro exatamente de onde eu estava vindo, e eu vi uma senhora caminhando na calçada, e com as mãos cheias de sacola. Então eu me apressei até ela, e falei para ela: a senhora mora aqui no condomínio? Sim. Eu falei: eu também, a senhora me permite ajudá-la a carregar? Aí ela me deu algumas sacolas, eu ajudei, fui até o bloco dela. Gente, como ela ficou grata. Como ela ficou grata, num gesto tão pequeno como esse. E em tantas outras situações, não importa aonde você esteja, servir, porque o foco é pessoas. Então eu quero que você pense nesta noite, assim como Jesus foi encontrar os discípulos na praia, para restaurar a comunhão, para dizer também: eu estou aqui, eu tenho a provisão, e também para restaurar, dizer que eu confio em vocês, que eu aposto em vocês, e que eu estou visando o que vocês vão fazer para alcançar outras pessoas. E aí você sabe o resultado disso, desse encontro. Quando então Jesus sobe, vai para o Pai, e depois envia o Espírito Santo desce
ali no Pentecostes, e aí Pedro então já é transformado, os demais discípulos, e eles começam a pregar, a igreja se forma, a igreja começa a conviver, a igreja começa a servir uns aos outros, a igreja começa a perseverar em oração, a igreja começa a se edificar na visão do que Jesus havia ensinado aos discípulos. Que coisa linda! E eu quero dizer mais uma coisa nesta noite. Não olhe para você do seu ponto de vista. Sabe por quê? O seu ponto de vista pode estar muito equivocado. Sabe quando o teu ponto de vista está equivocado? Eu vou te dar uma dica, uma pista. Quando você olha para você e você acha que você não pode fazer nada. Quando você olha para você e você fala assim, mas eu não sei falar direito. Quando você olha para você e fala assim, mas eu não sei ensinar. Quando você olha para você e fala assim, mas eu sou tímido, eu não sei receber as pessoas. São equívocos. Olha para você do ponto de vista de Jesus, você vai ter outra visão. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para você, Ele vê o quão você é capaz. O quanto você é capaz. Quando Jesus olha para você, Ele também olha os dons e os talentos que Ele deu para você. E dons e talentos não é para você, sabia disso? Dons e talentos é para você servir o outro. Quer ver uma coisa? Quem tem o dom, o talento para ser cabeleireiro, quando pega num cabelo, deixa lindo. É para ele? Pode ser até para ele. Ou às vezes ele mesmo vai, vai na cabeleireira. Carla, você que cuida do seu mesmo? Então, tem gente que não consegue, né? E quer, não, eu quero ir no salão para outro cuidar. Mas o dom que a Carla tem, por exemplo, não é só para ela. Quantas pessoas ela serve? Quantas pessoas que ela atende saem dali daquele lugar contente, alegre, porque o cabelo ficou lindo. O servir ao outro traz alegria. Traz alegria para quem serve e traz alegria para quem recebe. E Jesus então é glorificado. É glorificado. Então, quando Paulo, ele fala isso para as igrejas lá de Romanos, ele sabe tudo aquilo que eles já tinham desenvolvido. Ele sabe tudo aquilo que eles já tinham recebido. Assim como Jesus sabia quanto que os discípulos já tinham recebido dele. E Paulo, então, ele fala, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. E uma coisa que nós precisamos aprender, sabe uma coisa que atrapalha muito a nossa vida em comunidade? É o nosso orgulho. O orgulho estraga tudo. O orgulho não te deixa pedir ajuda. O orgulho não te deixa falar, meu irmão, minha irmã, eu estou precisando de você. Aí você se enclausura, quietinho num canto da sua casa, não se abre com ninguém, não procura ajuda, e ao invés de melhorar, piora.
E uma coisa vocês têm aprendido comigo e com meu marido. Nós falamos. Aprendam conosco. Eu posso dizer isso para vocês. Aprendam conosco. Meu marido, quando precisou, ele chegou aqui para vocês, ele falou: eu não estou bem, orem por mim. Você faz isso com o seu irmão, com a sua irmã? Com aquele que você tem mais intimidade? Você tem mais amizade? E se você ouve o outro, como você ouve? Com ou sem julgamento, mas com acolhimento. E se desdobra para ajudar. O foco de Jesus são pessoas. Ele quer formar o propósito maior, final dele, é formar o seu caráter em nós. Jesus, sendo perfeito, ele teve aquela atitude com seus discípulos. Ele sabia das suas imperfeições. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aquilo que Deus tem para você aqui e agora será cumprido. Creia nisso. Não é pandemia que vai te impedir, querido. Não é pandemia, não são as circunstâncias que vieram por meio dela que vão impedir que Deus cumpra os seus propósitos. Mesmo porque a pandemia não pegou Deus de surpresa. Ele não ficou assustado quando a pandemia chegou. Quem se assustou fomos nós que nos assustamos. Mas ao amanhecer, Jesus está presente. E ele fala: lancem as redes. E ele se aproximou, restaurou a comunhão, preparou o braseiro e os serviu. Eu quero encerrar esta palavra dando uma tarefa para você. Eu quero que você pense pelo menos uma pessoa que você vai procurar para servir nesta semana. Que você vai procurar. Se precisar restaurar, vai buscar a restauração. Se precisar encorajar esta pessoa, fala: olha, eu vim aqui para te dar a mão, e eu quero que você volte a estar ao meu lado. Seja uma palavra de encorajamento, seja uma oração, seja a própria comunhão entre vocês, você vai procurar alguém e aplicar o que Jesus nos ensinou nesta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Oh, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. E adorar o Senhor. Aleluia. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Oh, Deus.